Cláudio e Fábio. Prazer é meu E também. nós estaremos falando sobre o que hoje? Sobre saúde e os cuidados no Alto Friburgo. Aí, É isso. Cláudio, desculpe, Fábio, minha primeira pergunta é para o Cláudio. Tá bem, pode começar. Se apresenta primeiro, né, Acioli? Quem é você? Quem é o Acioli? Eu, olha, sou psicólogo, neuropsicólogo, formado em letras, mas só atuo em psicologia. E você? Eu sou cirurgião dentista, sou professor aqui na UF de Nova Friburgo e eu sou entusiasta nessa área aí do cuidado, na área de saúde coletiva, pessoa. E para mim é um prazer estar com vocês aí nesse bate-papo aí com o Cláudio. É verdade. O Cláudio é. Eu conheço o Cláudio há muitos anos. E o Cláudio é. Além de ser um amigo, eu nunca vi um cara tão batalhador quanto ele. Só que eu acho que melhor do que eu falar, ele para falar. A nossa fala de hoje é de saúde e cuidados com Nova Friburgo. E que você poderia falar sobre isso, Cláudio? Bom, primeiro cumprimentar vocês, agradecer aí a possibilidade da gente estar fazendo esse bate-papo, né? Convidar as pessoas que estão participando aí no Facebook, acompanhando, para que também possam interagir, trazer suas dúvidas, questionamentos, críticas, perguntas, né? Evidentemente que é um tema muito amplo, falar de saúde, né? E por questões até legais, a gente não pode avançar demais dentro do tema, porque nós estamos num período ainda de pré-campanha, né? Mas a saúde, ela tem sido bandeira política de muitos candidatos, mas efetivamente não tem sido a atenção, não tem merecido a atenção necessária em relação à estratégia, à estrutura, o desembolso de recursos, a transparência, a eficiência, para cuidar das pessoas. Você fala do cuidar, né? Fala de Nova Friburgo com relação ao Uhum. cuidado. Nós temos que ter uma estrutura que atenda às necessidades da população, que se modernize, que esteja sintonizada com as tecnologias. Para citar um exemplo, há uma necessidade, e Nova Friburgo precisa avançar nisso, que é estruturar toda a rede de saúde de forma computadorizada. As pessoas se falarem, né, se comunicarem através dos meios hoje existentes para agendar uma consulta, para marcar um exame, para ter uma resposta com relação a um atendimento que foi realizado. Você, com isso, tem uma economia muito grande de recursos, né? Porque você evita esse ir e vir permanente, você organiza a estrutura de saúde, a rede de saúde, que está muito desorganizada, e, com isso, você melhora acentuadamente a qualidade do atendimento à população. A gente vem falando aí na nossa discussão de saúde, com relação à questão do cuidado, né? Da importância do cuidado, que não se limita, e muitas vezes fica na cabeça da pessoa, que o cuidado é quando o sujeito está internado no hospital público municipal. Quer dizer, lá ele tem que receber todo o cuidado, mas o cuidado começa muito antes. Começa na atenção básica, né? Começa na estrutura em que você tem os agentes comunitários de saúde que vão visitar a residência das pessoas para entender a realidade em que ela vive, aquela comunidade, diagnosticar os problemas ali existentes e, a partir disso, começar a demandar os cuidados necessários para evitar que essa pessoa dependa de um hospital, agrave o seu quadro de saúde, né? Então, essa rede de saúde ela tem que ser muito bem atendida, muito bem cuidada, muito bem disciplinada, e precisa do investimento humano necessário. Há uma deficiência profunda com relação aos agentes comunitários de saúde, não há uma cobertura grande em Friburgo, é muito pequena, por sinal, e a gente precisa investir muito nisso, ampliar a cobertura de atendimento primário para você ter uma qualidade de vida da população e não tratar a doença, né? Mas tratar antecipadamente aquilo que pode vir a causar a doença. Então, assim, para a gente começar um pouco a nossa conversa, né? Eu sei que é um tema complexo e polêmico, mas é um pouco isso, né? A gente cuidar das pessoas antecipadamente. Eu acho que cuidar tem que cuidar sempre, né? Não só quando se interna.
tem que cuidar para evitar que se interne no Sim, hospital. sim. Eu vou pedir para você ressaltar o que você fez, sugestões para esse atual governo de Friburgo. Você poderia falar sobre? Como é que é? Desculpa. Você fez uma carta sugestão para o atual governo, Uhum. de forma de ajudar. Você poderia falar sobre? Nós fizemos, foram 24 itens. Eu tenho até um documento aqui, foi uma carta aberta à, à população e às autoridades, muito focado nessa situação da pandemia, né? Nós não fizemos um documento abrangente do ponto de vista da organização da saúde, mas mais detido com relação aos cuidados necessários à pandemia. E foi um documento que foi ignorado pelo município. Nós apresentamos esse documento aqui no dia 6 de abril. Então já foi abril, maio, junho, julho, já estamos entrando em agosto, né? 4 meses em que o documento foi produzido. E se o governo municipal tivesse seguido algumas das sugestões colocadas aqui, nós teríamos um controle dessa pandemia num outro nível. Não teríamos as 70 mortes, não teríamos as 200 e tantas pessoas ligadas à saúde, os profissionais de saúde contaminados, com 2 mortes. Teríamos um outro nível de entendimento, de compreensão da pandemia, inclusive do ponto de vista econômico, porque nós não ficaríamos nessa quantidade de cores, né, nessa escala de cores que foi elaborada, para estabelecer se abre, se não abre, quando abre, com uma situação alarmante, do meu ponto de vista, expõe as pessoas a mais risco e fragiliza a economia, em que pesa as vagas nos hospitais privados, né, como um indicador de possibilidade de manutenção da abertura dos serviços, quando você tem hoje, no número que foi colocado no dia 31, 90% dos leitos da unidade intensiva do Raul Sertão ocupados. Quando a gente fala 90%, os 10% restantes é apenas uma vaga de leito de UTI. Né? Então, eu acho que tem um equívoco nesse critério. Nós apresentamos, na ocasião, a sugestão de, antecipadamente, o município firmar contrato com a rede pública, com a rede privada de saúde na contratação de leitos, sob demanda, né? Evidentemente que não é para pagar pelo não usado, mas estabelecer uma relação de contato com a rede privada e, na medida em que a rede pública tivesse efetivamente cheia, você teria a possibilidade de levar o paciente na contratação por demanda para a rede privada. Aí você poderia usar esse sistema de contagem que foi estabelecido agora, porque ele seria real, seria honesto, né? Mas da forma como ele foi colocado, não é. E não foi feito esse tipo de entendimento. Então, tem uma série de iniciativas que a gente sugeriu aqui, que, se usados, utilizados, tenderiam a oferecer ao município uma condição de melhor atenção ao combate à pandemia, né, e à preservação da vida das pessoas. Ok, eu vou aguardar meu amigo Fábio fazer algum comentário, mas gostaria que você falasse sobre, depois da Fábio fale, sobre essas bandeiras, porque Friburgo foi a única cidade do país, aliás, do mundo, que teve que adicionar uma bandeira roxa. Mas eu vou aguardar isso após a pergunta do Fábio. Tá bom. Vai, Caio. Então tá bom, obrigado aí. Cláudio, eu queria passar o rumo aí desse nosso papo para uma questão filosófica e depois uma aplicação prática, assim. Em primeiro lugar, eu também te conheço há algum tempo, né? Mas eu gostaria que você falasse assim para nós como a gente pode te conhecer em relação a essas suas ideias, em relação ao cuidado, né? Então, em primeiro lugar, assim, eu queria que você falasse um pouco, de maneira assim muito até emocional, até afetiva da sua parte, o que você entende por saúde, né? E eu puxo o gancho aí para isso que o Acioli acabou de falar, em relação a essa época, né, da Covid-19, que chama a atenção a todos nós sobre a fragilidade nossa, né, da condição humana mesmo.
E quando a gente se percebe frágil, nós como cidadãos, assim, habitantes aqui dessa cidade, agora trazendo para o nosso meio aqui de Nova Friburgo, como é que a gente pode, como cidadão, ter uma perspectiva de segurança, assim, de se sentir cuidado? Logicamente, isso depende da tua resposta sobre o que você entende de saúde, mas como é que a gente pode estar seguro que a gente pode até adoecer e que a gente vai ser minimamente cuidado, vai ser feito tudo que a gente pode? E como que um trabalhador, né, que pertence a essa comunidade, que a gente vive, dividimos e convivemos juntos, o que dá esse sentimento assim de união e o que eventualmente pode nos separar? Será que é só o dinheiro que determina ter essa segurança que eu estou querendo te perguntar, para sermos cuidados nas nossas fragilidades, Cláudio? Queria começar por esse tipo de assunto. Você coloca as questões que são muito ricas em termos de avaliação política, filosófica, social. Tem vários fatores, né? Eu acho que essa nossa discussão com relação a cuidar, ela vai de um olhar de empatia para o outro, né? A vida humana não pode ser um negócio, né? Eu vou tratar só pensando em dinheiro, eu só vou cuidar pensando em dinheiro. A gente respeita, evidentemente, as necessidades profissionais de cada um, a questão privada, né, de tratamento de saúde, mas a gente está na esfera pública, né? O SUS, a ferramenta do SUS é uma ferramenta na esfera pública, então ele é universal e deve atender a todo mundo, com o direito daquele que quiser buscar um tratamento em outra estrutura, fica livre para isso, é um processo também democrático. Mas a concepção do SUS é a concepção do cuidado, de olhar para o outro, para as suas necessidades e de uma É forma muito universal, né? ampla. É universal, de uma forma muito ampla. Agora, há uma tentativa de desconstrução dessa ideia de SUS. Já tem algumas perguntas aqui, né? Tem um companheiro falando aqui, o Mozart. O que podem falar sobre o SASE? Depois a gente, só para não esquecer, a gente comentar aqui sobre Sim, o sim, SASE. claro. Tá? Mas eu pego muito como exemplo, para tentar ilustrar um pouco essa conversa, do Reino Unido, né? O Boris Johnson pegou Covid. Ele tinha uma postura negacionista também com relação à violência dessa doença, porque ela é violenta, ela pega pessoas em níveis diferentes e mata, né? O número de pessoas mortas no mundo é uma coisa assombrosa. No Brasil, 100 mil mortos é um número assustador, né? É um número que impressiona. E ele foi internado, ele pegou a Covid e foi internado. E foi internado na rede pública de saúde. Diferente daqui dos nossos presidentes, governadores e prefeitos, ele foi para a rede pública de saúde. Então, esse olhar do Confia no cuidado, sistema, né? esse cuidado para o outro lá se revela numa igualdade, existe uma equidade, né? Eu não vou procurar um hospital caro e elitizado, né, quando eu tenho uma estrutura pública e que atende às necessidades da população. E saiu de lá falando muito bem da estrutura pública de saúde, fortalecendo a estrutura pública de saúde. Eu fico Não, imaginando que nós a não minha tivemos... pergunta realmente é uma provocação em relação a isso, porque um cidadão assim, se ele for depender unicamente de comprar o seu direito a ser bem atendido, como é que ele fica, sendo que a gente tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, né? Que é o sistema único que está sendo desmontado. Então, a minha aí que eu pergunta quero tem chegar. uma provocaçãozinha aí. Não, então, é aí que eu quero chegar. Lá no Reino Unido, o sistema deles é maravilhoso. Mas o nosso é mais amplo, o nosso atende mais eficientemente, ele é melhor do ponto de vista de sua socialização para a sociedade, né? O problema é que nós não nos apropriamos dele. Muitas vezes a gente esquece de exercer essa nossa cidadania, de lutar por algo que a gente conquistou, como se fosse um favor do Estado. Não é um favor do Estado. O SUS é uma conquista da sociedade, né, do povo brasileiro, em benefício É um daquilo que ele dever do faz. Estado e Oi? é um dever do Estado e um direito, É né, um do direito. cidadão. Só que esse direito, nós brasileiros temos uma noção um pouco truncada dessa questão, que a gente fica achando, não, é obrigação de nos dar isso. É obrigação.
mas acima de tudo, um direito, e nós temos que ser vigias desse direito. Se a gente não vigiar, a sociedade capitalista ela fica disputando isso o tempo todo, né? Então, o sistema privado compete com o sistema público e começa a haver uma tentativa de boicotar o SUS, de diminuir os recursos para o SUS. É bom lembrar que nós tivemos aí, não faz muito tempo, o congelamento dos recursos para o SUS, né? Então, educação e saúde, com os recursos congelados, não tendo avanço de investimento, é um baita retrocesso na medida em que você tem demandas cada vez mais permanentes. Se eu posso interromper, Cláudio. As pessoas estão vivendo mais, elas estão tendo mais possibilidades, né, Cláudio. de recursos e atendimentos. Oi, pode interromper. Cláudio, eu gostaria que você falasse de quando ainda vereador, do que você fez pela saúde. Mas, olha, o vereador tem limitações, né? É bom deixar claro que a função do vereador é mais de fiscalizar e acompanhar o orçamento e propor leis, né, dessa natureza. Cabe ao executivo colocar em prática as ações relacionadas à saúde, à educação, toda a estrutura administrativa do município. O que me coube como vereador, duas ações importantes, foi evitar desvio de recursos da saúde, né, recursos muito vultosos, enquanto eu estava na função de vereador, fiscalizando lá o governo. Uma, a gente conseguiu fazer uma fiscalização no período da tragédia, em que houve desvio de recursos na saúde, houve uma ação eficiente que nós propusemos lá na Câmara com a CPI da tragédia, e culminou com esse apoio às investigações do Ministério Público e pessoas foram condenadas, estão com bens bloqueados e tiveram que devolver recursos ao município. Depois, em 2015, eu fiz a CPI da saúde, no governo passado, em que estava também acontecendo desvio, uma versação dos recursos, né? Uma administração caótica. Então, na função de vereador, você acaba desempenhando esse papel, que é de evitar que haja desvio ou má utilização dos recursos. Sabendo que a função de vereador tem entraves, tem barreiras, porque são 21 vereadores e, normalmente, a prefeitura tem maioria lá. Então, você encontra algumas dificuldades na condução desse processo fiscalizatório. Mas eu consegui, a partir de acompanhamento do orçamento e de publicação de editais, evitar que licitações viciadas fossem realizadas. Então, isso também foi um papel importante de recursos que seriam utilizados para essa finalidade, recursos da saúde, e que a gente conseguiu evitar que fossem perdidos. Então, nessa questão, eu posso responder por aí. Na função de um pré-candidato a prefeito, as coisas mudam. A gente vai aplicar e propor uma nova visão de saúde, né? É o que o Fábio está dizendo, de cuidar das pessoas, de olhar para as pessoas, de ter empatia para as pessoas, de saber das suas deficiências e dificuldades, de ampliar a rede de atendimento básico nas comunidades, de municiar as unidades básicas de saúde, os chamados postos de saúde, com insumos, com equipamento, com material humano. Não dá para faltar papel higiênico numa unidade de saúde, não ter esparadrapo, álcool gel, quer dizer, os insumos mais simples e básicos do dia a dia, né? Então, é uma questão de gestão, de administração. Isso é olhar para o outro. Eu não gostaria de chegar numa unidade de saúde e ser mal atendido, não ter aquilo que eu preciso para cuidar de mim. Então, eu não posso querer isso para o outro, né? Então, o gestor público ele tem a obrigação de se colocar no lugar do outro. O que eu quero para o meu município? O que eu quero para as pessoas do município? É aquilo que eu quero para mim. Ser bem atendido, ser bem cuidado, um serviço humanizado, né? E dar atenção a quem trabalha na saúde. Porque muitas vezes quem trabalha na saúde... Eu ia falar isso também. Eu ia falar isso. A questão do treinamento, da educação permanente do trabalhador, as condições de trabalho, etc. Né? Também... Para ter uma ideia, quem está nos acompanhando, Fábio, os profissionais de saúde não têm um plano de cargos, carreiras e salários. Pois é. Há muitos anos. Aliás, eu pude observar que no seu plano de governo está previsto algo assim, né? Também. Está previsto. Não tem uma série de protocolos internos que façam claramente a divisão de tarefas e as responsabilidades de cada um. Tem que estar lá estabelecido quais são os direitos de cada servidor nas suas áreas, quais são as suas atribuições, as suas obrigações, os seus direitos. Tem que estar tudo muito bem definido.
para que você possa ter uma gestão em que as pessoas saibam quais são as suas responsabilidades, respondam por elas, mas que tenham também preservados e garantidos os seus direitos. E não tem. Lá eles não têm plano de cargos, os protocolos não são respeitados e cumpridos, além dessa deficiência de controle, né? Por não ter um sistema informatizado. Não é possível que nós hoje não tenhamos um sistema em que as unidades todas se comuniquem. Conversem, né? Não é Os uma dados, né? Cláudio, nós conversando, né, sobre a humanização da saúde, que você concordou comigo, né? Esse é um fato, né? Até mesmo no atendimento, seja em postos de saúde, em hospitais, ou no atendimento clínico, né? É algo que é essencial, porque o primeiro atendimento é o acolhimento, tá? Você acolhe e depois você trata. Você poderia falar sobre isso? Pois é um pouco o que eu estava dizendo antes, né? Quem vai receber um paciente também precisa ser bem cuidado, ser bem tratado, ser reconhecido na sua função. Essa semana eu recebi um telefonema de uma pessoa que ela estava querendo desabafar um pouco e falou para mim: eu estou aqui no hospital, não tem esparadrapo, os recipientes de álcool gel estão vazios, não tem o avental para a gente usar, que nos protege, né, na situação de atendimento ali aos doentes que possam estar contaminados com Covid. Quer dizer, como é que essa pessoa vai receber bem alguém se ela é mal recebida? Então, essa lógica tem que ser invertida. Tem que ter formação, qualificação das pessoas, valorização. Quando a gente fala de valorização, as pessoas podem imaginar que a única valorização que se tem é salarial. Ela é importante, mas não é a única. A valorização como reconhecimento da função que ela desempenha, né? Dos riscos que ela corre. Você imagina, hoje, Consideração, né? não é? Do universo de 1.200 contaminados, que eu acho que é o número que a prefeitura passou, 230 são profissionais de saúde. É uma Pois é, proporção, quem cuida do cuidador, né? um sexto dos profissionais, com 2 mortes. Elas estão ali correndo um risco em razão da função que elas desempenham, mas elas têm que também ser resguardadas, protegidas, saberem que o município se preocupa com elas. E hoje essa relação não é muito assim. Está faltando muita coisa, falta atenção, falta planejamento, falta organização. É o 7º ou 8º secretário de saúde na pasta, numa única gestão. Então há uma total desatenção e um desmonte da saúde pública no município. Tem que reconstruir, reorganizar o sistema, né? Na medida em que ele está desorganizado, ele favorece os desvios, ele favorece uma desatenção com o público, uma desatenção com o servidor, uma descrença, isso vai destruindo todo o sistema. Tem uma série de manifestações aqui, e ainda dentro da área de saúde, né, tem uma questão... Pois é, olha só, eu prometo, e eu acredito que você prometa, como eu estou no computador, não consigo ver as manifestações. Mas eu pediria que você respondesse. Pode ser, Cláudio? Então, o Mozart de Assis, ele colocou aqui, o que podem falar do SASE? O SASE é uma estrutura de saúde, era uma policlínica que funcionava em Olaria e funcionou durante muitos anos, que eu sempre defendi que ela fosse retomada, né? Então, dentro do nosso programa de governo, inclusive, tem uma estrutura que se assemelha, né, àquela do SASE, de você ter nas localidades com maior número populacional atendimento 24 horas e um atendimento qualificado, né? Você ampliar essa qualificação do atendimento. Olaria é o bairro mais populoso de Friburgo. Aí fecharam o SASE. O SASE era uma estrutura de policlínica. E aí, além de deixar fechar, tem uma situação grave ali, sabe? O município estava devendo aluguel ao proprietário. Tinha uma dívida, alguns anos atrás, de mais de 2 milhões de reais, de impostos, aluguel e tudo mais. E a estrutura do SASE, fazendo uma pesquisa com os moradores, ela foi construída com doações das pessoas que moravam ali também. Então, tem uma relação social muito forte com os moradores da localidade que deram contribuição financeira para a construção daquela estrutura. É o Centro de Atenção Social Evangélico, o nome, SASE, por isso SASE. Mas era uma estrutura que era administrada pelo município. E a gente propunha sempre a retomada do SASE. Porque se você tem ali, numa localidade, com a maior população do município, a possibilidade de fazer atendimento qualificado,
com profissionais de diversos segmentos, né? Com diversas especialidades, evitando que essas pessoas se deslocassem do bairro, seria algo fantástico. E se você multiplica isso em localidades outras, como o Terceiro Distrito, que é também muito populoso, em Conselheiro já tem ali uma policlínica, né? O centro tem uma policlínica, você tem que especializar e melhorar ali o Silvio Henrique Browning, mas já tem. E aonde não tem essa estrutura, Cláudio, agora não dá para aceitar o desmanche da estrutura. Então, respondendo aqui para o Mozart, que faz essa pergunta, o SASE foi gestão do município, é uma estrutura particular, o prédio é particular, mas o município já podia ter há muito tempo desapropriado, em tempos melhores do que a gente está vivendo agora, desapropriado, reestruturado, instalado ali um sistema de saúde de atendimento à população moderno, eficiente, qualificado. aliás, o SASE já foi um hospital, aliás, posto hospital, que foi muito relevante em Friburgo, né? E Exatamente. Exatamente. Tem referências ali, eu fiz filmagem. Quando tinha um discurso de um determinado prefeito falando de fazer uma UPA em Olaria, eu fui para lá com uma plaquinha e falei assim: eu sou a favor. Faz aqui no prédio do SASE, não precisa montar uma estrutura caríssima como se monta uma estrutura daquela da UPA, tendo um prédio que muito mais barato você desapropria. Ele já tinha Cláudio, ele inclusive é rampeado, Fábio, o que permite você passear com os pacientes acessibilidade, né? corredores sem dificuldade de acesso pelas escadas. Ele foi construído já com essa finalidade. Eu queria aproveitar, Cláudio, se você me permite, é claro que você ainda não terminou esse assunto aí, pode retomar, assim, mas eu queria fazer um contraponto também à questão de se saúde é simplesmente atendimento e estruturas. Eu queria ampliar a visão e o conceito de saúde para além de hospitais, médicos, unidades básicas, né? boa. Eu queria que você falasse um pouco sobre as condições ambientais, saneamento, educação, higiene, manejo do lixo e outros hábitos, assim, que a gente sabe que na vida dura que a gente tem atualmente no país, são tão difíceis de serem cuidados. A gente sempre ouve dizer assim que é importante ter bons hábitos, é importante praticar exercícios físicos, meditar, ter saúde mental, alimentação, convívio, né, comunitário para ter um bom capital social, espiritual. Como é que você vê esse conceito de saúde além do atendimento, esses determinantes sociais, né? Como que um gestor da saúde, um gestor de um município tem essa visão de cuidar da saúde muito além do assistencialismo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Você, de certa forma, respondeu algumas questões, né? Já colocou, pontuou a questão ambiental, a questão da coleta de lixo. Saúde no trânsito, né? Poluição, tudo. Isso é um conjunto. Você vive numa cidade, todo o processo de convivência humana, ele tem seus transtornos, tem suas relações cordiais, mas também tem os conflitos, tem os problemas. E a gestão pública, a tarefa dela é equacionar os problemas, trazer as soluções para essa vida em comunidade. A saúde está muito ligada a hábitos que a gente tem que mudar a partir da educação, né? Eu acho que falar de SUS na escola é importante. Muita gente não sabe o que é o SUS. Muita gente sequer imagina que antes do SUS não tinha atendimento universalizado. Se a pessoa dependesse de atendimento, ela ia morrer na porta de um hospital porque era particular. Era atendimento pago ou era atendido aquele com uma carteira de trabalho e recolhia para o INSS, para o INAMPS. Ou então você era internado como indigente. Então as pessoas não têm dimensão da conquista do SUS de 1988 para cá, o que ele representa. E por não que deu que nem para curtir tanto, né? Já está sendo desmontado agora, né? Em tão pouco tempo, a gente aceita placidamente o seu desmanche, porque ele vai ficando tão precário em alguns aspectos que a sociedade acaba relacionando a ideia de que ele é ineficiente. Agora, imagina, nós estamos numa pandemia. Não fosse o SUS, as pessoas iam ser atendidas aonde? Pois é. O próprio... Hoje teve uma conversa lá do Ricardo Lengruber com o Leonardo Boff, e ele falou isso. Ele falou assim, se não fosse o SUS, os números da Covid estariam muito piores.
muito piores. Então, a despeito dele estar precarizado, e a gente tem que lutar para mudar essa relação de precariedade, né? Ele tem que estar instituído como uma garantia, um direito, né? Que a gente não pode abrir mão dele, em hipótese alguma. Agora, a saúde está relacionada a vários fatores, até a nossa condição mental, espiritual, afeta. Exatamente. Isso é... Eu estou Muito, falando né? aqui com uma Isso é mais senhora evidente agora, né, que Cioli? as pessoas estão depressivas, estão mais tristes, estão mais isoladas, estão mais vivendo conflitos internos relacionados à questão financeira, a dramas familiares. Então, o conceito de saúde ele é muito amplo. Tem relações com a questão ambiental, porque se você viver num local onde tem lixo jogado, tem esgoto a céu aberto, e o Brasil tem muito lugar ainda sem a tratamento adequado de água e de coleta de lixo e de esgoto. Não é o caso grave de Friburgo, a gente aqui não tem essa situação grave, tem situações ainda que precisam ser corrigidas, mas não no nível de gravidade como a gente vê em alguns estados ou vê em regiões aí do Brasil, mas não pode descuidar disso, né? Isso tudo afeta a condição de saúde das pessoas. Eu acho que começa Cláudio, muito mas é possível? sabe? É possível isso, né, no nosso município? É possível, até porque está Um muito mais gestor fácil, né? Se a cuidar gente de tudo partir isso? de uma situação em que a maioria das pessoas não tem água tratada, não tem lixo, não tem coleta de esgoto, seria mais difícil. Mas quando você parte de um princípio em que uma boa parcela já tem esse atendimento realizado, o que tem que fazer é estender para quem ainda não tem. Eu vou citar um exemplo. A Granja Spinelli tem lá 40 e tantas famílias que a gente lutou muito aí há alguns anos para aquelas casas serem entregues. Um grupo grande de moradores foi para lá, de pessoas ocuparam as casas. Nós ajudamos fazendo uma cobrança ao município para regularizar a situação delas, reconhecendo aquelas pessoas como detentores de direito de estarem ali, porque não eram proprietários, né? Eram pessoas com uma condição financeira que merecia atenção e o direito à casa própria. E eles entraram. As casas não tinham telhado, não tinham piso, não tinha coleta de água de chuva, coleta de esgoto, luz. E eles estão lá. Aí nós fizemos um documento ao prefeito, porque eu, como vereador, eu fiz a lei de regularização fundiária. Ali é uma regularização fundiária. E eles estão despejando o esgoto em fossas. Você imagina a luta desses moradores para exigir que a prefeitura faça, depois de 2 anos que eles estão lá, a limpeza da fossa. Ali tem a necessidade de reconhecer o direito de moradia, colocar água encanada, luz e coleta de esgoto. Porque ali tem um problema de saúde pública instalado, entendeu? Eu citei esse exemplo porque é um local que está muito próximo aqui do centro e é uma realidade que precisa ser observada. Mas não é a única. Porto do Vino, por exemplo, tem uma ocupação que vai ser regularizada também e que precisa desse atendimento com coleta de água e esgoto, sabe? Colocação de relógio de luz. Então, nós temos situações no município que não são, às vezes, observadas, são pessoas que estão invisíveis aos olhos dos demais, mas que o agente público, o prefeito, né, as autoridades locais precisam observar e atender. Você queria falar isso? Cláudio, só fechando aí isso que você falou, às vezes quem circula, principalmente na região central, realmente quer que, vamos dizer assim, que o centro, o convívio, assim, não seja atrapalhado por essas pessoas em situação mais miserável, né? É como se você quisesse higienizar, né? Exato. Tem essa tendência de querer isolar as pessoas, né? Colocá-las para longe, na periferia. Às vezes, isso é uma forma, como você colocou, né? Na visão de uma elite local de higienização, mas também tem uma situação de esquecimento dessas pessoas. Se eles não querem, né, e criar uma condição para que elas morem longe, então dê as condições. Transporte, educação, creche, dê as condições. Porque esse cidadão pobre, ele não vai fazer questão de morar no centro, ele sabe até das dificuldades de morar no centro, para ele às vezes é até mais difícil. Mas ele vai para onde foi garantido o direito dele de moradia, mas ele merece ter o respeito e a consideração de todos os demais moradores desse município. Né? Tem algumas Eu faço adendo sobre isso. A questão de morar longe ou perto não é questão nem financeira. Às vezes, quem mora um pouco mais distante tem muito mais dinheiro.
o problema que deve ser abalizado é a questão financeira. E, nesse sentido, Cláudio, tem uma situação terrível, né? De um contrato que poderia ser de 47 milhões, né? Para trocar todas as lâmpadas de Friburgo, queimadas ou não. Ou seja, cara, isso é um absurdo. Cara, trocar só as lâmpadas queimadas, ok. Mas trocar lâmpadas que estão em funcionamento, isso é um absurdo. O que você acha disso? Olha só, antes de falar sobre isso, tem várias Obrigado. manifestações aqui, as pessoas mandando um abraço a vocês. O Expedito, o que seria de nós sem o SUS, né? A Julieta falando da necessidade do prefeito ir ao hospital, né? Tem que visitar o hospital. O Lene Maranhão, hoje, de cada 5 mortes por Covid no mundo, um é brasileiro. Esse é o retrato do abandono nas políticas públicas de saúde. É um número que nos assombra, né? O André Marley, o SUS é um exemplo para as demais sociedades mundiais. Ricardo Lengruber participando aqui, o Pedro Monerá, desejando muita força aí nessa luta. Andréia Santos mandando aqui uma mensagem também. O Lenin dizendo, faltou leito, anestesia para entubar pacientes, faltou respiradores, papel, faltou higiene, os pacientes levarem roupas contaminadas, enfim. Se não bastasse isso, gastaram 60 milhões em Friburgo com o hospital de campanha. É uma Olha manifestação. só, obrigado, Cláudio. Mas deixa eu falar dos 47 milhões, calma aí. Não, olha só, deixa eu só falar uma coisa. Assim, essa Não live briguem, não briguem. boa, que eu realmente não sei onde ela está estacionada, está sendo publicada. Tá, mas assim que eu descobrir, juro que eu respondo e faço comentários sobre cada coisa, ok? Por favor, Cláudio. Não, eu estou dizendo aqui as manifestações das pessoas que entraram na página aqui, né? Elas Eu estou vendo. estão em consideração aqui, eu estou dando uma lida. Mas você falou dos Obrigado. 47 milhões, o Acioli. Na verdade, eu acho que isso precisa ser investigado pelo Ministério Público. Eu fiz a denúncia, uma representação, isso me chamou muito a atenção. Já faz alguns meses, né, que isso aconteceu. Já anunciada a pandemia, a prefeitura resolve contratar uma empresa sem licitação por 47 milhões de reais para fazer a troca do parque de iluminação pública do município. Não é para trocar as lâmpadas queimadas, não, está trocando o parque de iluminação pública do município, como se isso fosse uma prioridade nesse momento de pandemia. E mais, né? Estava em curso ainda o contrato, que ao final foi de 820 mil reais para trocar a lâmpada queimada. Então, esses 47, eles vão para 48 milhões. Agora, o curioso é o seguinte, por que não fez a licitação? Se queria fazer isso, por que não fez a licitação? Por que ele fez a adesão à ata de Uruguaína, no Tocantins? Isso chama muito a atenção. A empresa que presta o serviço ela é sediada no Distrito Federal. Olha, que coisa curiosa. Araguaína, no Tocantins, a milhares de quilômetros daqui, uma adesão à ata de lá, não foi feita a licitação aqui, de uma empresa no Distrito Federal. Agora, a empresa que presta o serviço de iluminação lá é a mesma que presta o serviço de iluminação em Friburgo, a Energisa. Né? Coincidentemente, é a mesma empresa. Então, isso me chamou muita atenção. Como eu não estou na Câmara Municipal mais, o que eu fiz? Fiz uma representação junto ao Ministério Público, juntei toda a documentação e pedi que fosse investigado. Porque nesse governo foi feita uma compra de medicamento na mesma lógica de adesão à ata, foi a adesão à ata de Duque de Caxias, que, segundo os relatos, tinha 2 milhões de sobrepreço. Sim. Olha só, isso não é admissível, isso é dinheiro público, né? A gente tem que corrigir essas deficiências. E 47 milhões no momento de pandemia é um dinheiro que podia ser gasto para outra finalidade. Muito valioso, né? E pior... Até para proteger as pessoas, né, que estão expostas. Quando a gente fala de cuidar, isso é cuidar? Isso é descuidar. Exatamente. Um Exatamente. Com a vida das pessoas, né? Um recurso que poderia ser empregado para outra finalidade, até deixar que outro prefeito decidisse o que fazer com o dinheiro, né? Não a dívida, que vai ficar para o governo seguinte. Eu tenho uma curiosidade em relação a isso. Senhor, só para estar no mesmo assunto, me perdoa, assim, mas eu gostaria que você falasse, Cláudio, sobre as suas considerações, assim, como
por exemplo, a gente está falando das gestões e de prioridades, né? Como é que fica a participação popular, os conselhos, o Conselho Municipal de Saúde e os conselhos gestores locais, que ainda não, eu sei que não estão estruturados ainda na cidade de Nova Friburgo. Como você vê, assim, o poder popular organizado e a consciência de uma comunidade em cuidar dos seus pares, da sua comunidade, na sua relação com a gestão, em especial da saúde, por exemplo? Como é que você vê isso, Cláudio? Eu participo há muitos anos de conselhos municipais. Já participei da Comissão Municipal de Emprego, que era um conselho, Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho Municipal de Cultura. O Conselho de Educação eu fiquei lá pelo menos uns 10 anos. É uma atividade não remunerada, mas ela tem uma função excepcional, que é acompanhar as políticas de educação no município. E é um espaço aberto para a comunidade. Mas, além dos conselhos, tem as associações de moradores, os grêmios estudantis, as associações de classe, sindicatos patronais e de empregados. Essas entidades elas precisam estar mais presentes na vida pública, né? Como é que tá essa relação? Como é que você vê essa relação do controle social? Fábio, ela exerce o controle social, na medida em que ela acompanha, que ela participa, que ela debate. Eu acho que a prefeitura precisa ouvir mais esse... Eu gostaria de fazer uma intervenção sobre isso. Fala, Thiago. Eu faço parte de associação de moradores e conheço várias outras associações de moradores. Nessa atual gestão e na anterior, eu posso dizer, nós fomos cerceados e, de preferência, deveria ter sido extintos. Eu posso dizer, quanto à associação, eu fui presidente do Conselho Comunitário de Segurança e presidente do Conselho das Associações. Eu posso falar sobre isso. Nós, tem essa percepção também, por isso que eu quero saber como que o Cláudio vê isso, né? Exatamente. Como é que você vê, Cláudio, desculpa, você como cidadão, como uma pessoa da sociedade, como é que você vê as pessoas tentarem extinguir alguém ou uma instituição que represente a determinado bairro ou distrito? Pois é, senhora, a minha visão, é isso que eu estou tentando dizer, a minha visão é absolutamente diferente, porque eu participei de conselhos. Eu entendo a importância e a necessidade dos conselhos. Inclusive, criei, através de projeto de lei da Câmara, com indicação legislativa, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Eu propus a criação do Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais. Então, eu considero que os conselhos são ferramentas absolutamente necessárias para auxiliar a gestão pública, sabe? Ele tem uma capilaridade dentro da sociedade, os conselhos, nas diversas áreas que ele atua. O Conselho Municipal de Saúde, ele, inclusive, tem um poder e uma função estritamente importante, absolutamente importante, que o município tem desprezado. Ele observa contas, ele aprova e reprova a gestão municipal, né? Então, é preciso ter um olhar para os conselhos, respeitar os conselhos, ouvir as deliberações do conselho, dialogar com os conselhos, porque o conselho é representativo da sociedade também, não só... É importantíssimo, né? É importante, porque ele, como o nome já diz, é um conselho, ele aconselha. Olha, vamos fazer assim que é melhor, vamos dialogar. Não que a prefeitura esteja absolutamente dependente dos conselhos, mas ele tem que construir uma relação amistosa, respeitosa, né? E ouvir os aconselhamentos para a aplicação das políticas públicas. E a gente precisa também induzir a sociedade a compreender o papel e a importância do conselho para ela participar mais. O Cláudio, a Norma Jacomin está comentando aí uma coisa muito importante mesmo, que o Conselho de Saúde, ele não tem um caráter só de aconselhamento, ele tem um caráter deliberativo por força constitucional. Exato. Então, assim, é uma coisa muito boa que a gente atingiu como sociedade e que precisa ser preservado e respeitado e trabalhado em conjunto, né? Por isso que é importante reconhecer o valor do SUS, fortalecer a estrutura do SUS, lutar pelo SUS, para que a gente possa ter uma cidadania mais plena, né?
com todas as dificuldades de um país como o nosso, mas ainda assim disputar esse espaço de cidadania, interferir nele, participando. A gente só Eu muda as acho coisas. que essa sua fala, Cláudia, é perfeita. Existiu um grande movimento, né, principalmente recentemente, né, de que o particular é o melhor. É verdade, mas, né, vamos privatizar, vamos privatizar. Pois é, a questão é, vai ter dinheiro para pagar? Pois é, ô Aécio, eu até discordo disso. Eu acho que em muitas situações, o Sistema Único de Saúde, a parte pública do sistema, é muito melhor do que o sistema Exatamente. complementar. Muito melhor. É permitido esse atendimento complementar. A lei não veda, ela permite. O problema é que tem acontecido uma tentativa, né, de abocanhar as fatias de atendimento do SUS de forma a desmontar a estrutura do SUS. E aí começa a ficar muito grave isso. Quando você ouve um governo falando de Estado mínimo, é mínimo para quem mais precisa, porque acaba com recursos da educação, acaba com os recursos da saúde, né? Diminui o É. investimento na cultura, então você vai tendo menos cidadania. E a gente tem que reagir a isso. Eu estava falando com uma pessoa, ela se dizendo desanimada, frustrada com tudo. Aí eu disse para ela o seguinte, dentro da lógica do cuidar, hein, a Cioli e Fábio. Eu falei, olha, você tem um familiar que está doente, você ama esse familiar, é uma pessoa você tem um amor profundo por essa pessoa. E ela está doente, está sob o seu cuidado. Aí o que você faz? Você deixa ela morrer sem dar atenção, você não dá remédio, você não dá água, não dá comida, não troca a roupa, você abandona para lá? Não, isso é desumano, isso é um absurdo, não faria isso. Eu falei, mas por que você faz com o município, que é também essa relação de amor e de cuidado que a gente precisa ter, e você acha que Perfeito, não tem que ter? Que não deve votar, perfeito. que não deve participar, que ninguém presta. Quer dizer, se ninguém presta, você Por tem que isso, se por tornar isso que eu toquei no uma assunto do alternativa. controle social, participação popular, porque eu vejo, Cláudio, aí é uma opinião pessoal minha. Eu perguntei a sua, mas assim, eu vejo que quanto mais a sociedade se engaja desse autocuidado, mais o próprio poder público sente que está devendo para a sociedade. Assim. Porque, afinal, o prefeito, né, você, assim, futuramente, vai ser nosso empregado, né? Você está lá Sim. cumprindo um papel público eleito por nós, né? Ô, Fábio, o prefeito precisa andar na rua, o prefeito precisa visitar as Exato. creches, conhecer a realidade do município. Eu estava falando aqui da Granja Spinelli, aí tem uma participação aqui da Adriana, uma moradora lá da Granja. Eu sou da Uhum. comunidade da Granja Spinelli, onde você veio, Cláudio Damião, e nos ajudou. Abriu nossos olhos para lutarmos pelos direitos como cidadão. É isso, é ter Sim. cidadania, né? Só isso. Gostaria de Não é fazer um achar que vão adendo fazer por você, simplesmente, sobre né? saúde, que, aliás, é minha área. Hoje, antes de estar nessa live, aliás, nessa hoje, eu vejo sempre um emprego muito grande, né, na questão aqui em Friburgo do Hospital do Câncer. E eu sempre tento explicar o seguinte, que esse dinheiro, né, ou seja, toda a questão do Hospital do Câncer é do governo federal para o governo estadual e não tem nada a ver com o que governo municipal. Ele pode até ajudar. Você poderia falar sobre isso um pouco, Cláudio? Claro. Olha, em 2011, nós tivemos aquela situação de tragédia. O governo federal era presidente Dilma Rousseff. Ela veio a Friburgo e se comprometeu à construção do Hospital do Câncer aqui em Friburgo, né, lá no antigo Hospital Adventista, lá na Ponte da Saudade. E cumpriu a palavra dela. O que cabia ao governo federal era liberar os recursos através da Caixa Econômica. E ficou lá acertado que seriam 59 milhões de reais, que o governo do Estado seria o responsável pela obra e complementaria com 10 milhões de reais, que é a contrapartida do governo do Estado. Pois bem, o dinheiro ficou disponível na Caixa Econômica. Era o governo Sérgio Cabral, Pezão, e não deram continuidade àquele trabalho. O dinheiro foi perdido, foi renovado mais de uma vez pela Caixa Econômica Federal.
eles estavam passando por aquele sistema de investigação, de desvio de recurso, o Estado sem as certidões necessárias, né? E você tem que cumprir questões relacionadas à prestação de contas para o Tribunal de Contas da União, e o governo do Estado simplesmente perdeu todos os recursos. E aí, com isso, o hospital está parado desde então. O Pezão assumiu o governo no lugar do Sérgio Cabral e disse que faria uma obra menor. Ao invés dos 59 milhões, ele reduziria, acho que 20 milhões, mas que faria a obra. Não fez. Aí tivemos a eleição, entrou o Itzel, que na campanha disse, não, eu vou terminar a obra do Hospital do Câncer. Nós já estamos aí há um ano e pouco, né? E não mexeu no Hospital do Câncer. E aí eu fiz outro dia um comentário, que é o seguinte, houve uma descoberta de superfaturamento, um desvio, né, pelo governo do Estado de 123 milhões de reais. Uma barbaridade. O Hospital do Câncer, ali, estimado em 59 milhões, né? Então, se a gente somar os 123 milhões, mais os 60 milhões que custou o hospital de campanha, que não foi utilizado, daria para fazer 3 hospitais do câncer em Nova Friburgo. Aí, o que eu estou dizendo com isso? Não estou só fazendo uma denúncia, não estou só gritando, olha, pega o ladrão. É um absurdo isso. É um grande absurdo. A sociedade não está enxergando isso. Sim, é isso, Cláudio. Da sociedade se movimentar. É isso porque eu como friburguense e inteligente que sou, e esclarecido também, eu vejo várias pessoas falando do hospital de campanha. Ah, eu vou fazer isso e vou fazer aquilo, tá? Mas ninguém... só que o senso comum, ou seja, as pessoas, não sabem que toda a questão do hospital de campanha não se refere ao município. O município, né, um prefeito, pode ajudar, mas não se refere a ele. E fora os desvios de verbas. Olha, nem o Hospital do Câncer é municipal, ele está no território do município, mas seria um hospital regional de câncer, um hospital, né, do Estado, aqui em Friburgo. Uhum. Nem a estrutura do hospital de campanha é municipal, ele também atenderia a região. O que eu tento dizer com isso é o seguinte, 60 milhões de reais para montar um hospital de campanha, que ficou 4 meses aqui, parado, não recebeu um paciente, gastou dinheiro com contratação, mão de obra, um monte de coisa, poderia ter sido investido no término do Hospital do Câncer, numa obra de emergência. Os pacientes que, por acaso, fossem contaminados e precisassem de uma internação no hospital de campanha, seria o Hospital do Câncer. Ele seria o hospital de campanha enquanto tivesse essa situação de pandemia. Terminado o processo da pandemia, ele voltaria à condição de Hospital do Câncer, porque ele não chegaria sequer a ser inaugurado com a finalidade do Hospital do Câncer, né? Mas ele poderia ter uma estrutura hospitalar para atendimento aos doentes do Covid, agora nesse período de pandemia. Essa seria uma das alternativas. Eu falei isso lá atrás, no início do ano, quando começou o quadro de pandemia, eu fiz um vídeo falando sobre isso. Né? E outra coisa, Cláudio. Dessa possibilidade. Cláudio, não só do Hospital do Câncer, mas mesmo pensando no Covid, poderia dar uma melhorada nas próprias instalações do Hospital Municipal, você não acha? Sim, esse recurso já que foi... São questões distintas. Né? Aí o governo do Estado teria que fazer uma doação para o município para a melhoria da estrutura do hospital municipal. Eu digo assim, já é uma estrutura formada. Sim. Aí você cria uma outra estrutura, gasta um dinheirão. É nesse sentido, nesse raciocínio. Ali teria, o Estado poderia conveniar com o município, terminar aquela obra que tem ali na entrada do hospital, quando você entra, né, à direita tem ali um prédio ali de 3 andares, poderia terminar, equipar, colocar os gases necessários. Porque fica permanente, né? Fica para a gente depois. Né? Sim. Mas aí não ia rolar a grana, que certamente vai regar algumas campanhas eleitorais, né? Uhum. Essa é uma questão, né? A corrupção permanece. Pegando o gancho do amigo Fábio aí, né, e de você também, Cláudio, o hospital de campanha em Friburgo está indo embora, né? Foram milhões de dinheiros gastos, profissionais pagos,
Aliás, profissional tem que ser pago mesmo. Quanto a isso, eu não entro em xeque em questão. Mas Mas pago aí fala e que é o aplicado. seguinte, que não vai ter o hospital de campanha por falta de necessidade. Tá, nós sabemos, só em Friburgo, que é o único lugar do Brasil, do mundo, que tem a bandeira até roxa, para poder, né, é, é, facilitar a situação. Ok, beleza. Quanto a isso, tudo bem, a gente respeita ou não. Mas o que você acha sobre isso, Cláudio? Ou seja, desde o hospital de campanha, a bandeira roxa. Eu vou ler para você o que a gente propôs aqui no dia 6 de abril ao prefeito. Um dos itens, acompanhamento contínuo dos pacientes em isolamento domiciliar com suspeita de coronavírus por equipes montadas com essa finalidade. Ou seja, a gente já ter o desenho de onde essas pessoas estão, saber o quadro de contágio, e com isso você passa a ter um controle da Claro. pandemia. A coisa do jeito que ficou toda solta, toda frouxa. Começou dizendo assim, não, o foco é no Cônego e Cascatinha. Mas por que o foco é no Cônego e Cascatinha? Não se sabe. Por que o foco hoje não é mais Cônego e Cascatinha e um dos bairros que tem um maior número de casos é Olaria e o centro? Enfim, porque não tem controle, né? Uma outra Para que as questão. pessoas circulam, né? Exatamente. Deveriam. Então, se você não tem o acompanhamento dos pacientes, para você ter o controle desse quadro, né, você vai perder a referência com relação ao espalhamento da doença. Por exemplo, reconhecer publicamente que estamos em situação de epidemia. Né? O município precisava dizer isso, olha, nós Ah, estamos em situação de epidemia, para criar na cabeça das pessoas a necessidade do recolhimento. Se você faz isso no início, não ia ter esse prejuízo econômico que a gente está tendo agora. E essa pressão de setores aí que querem reabrir, a gente até entende a agonia de todo mundo, comerciante fechando as portas, o microempresário, o infelizmente. confeccionista, é compreensível a agonia deles. Mas isso podia ter sido evitado se tivesse um processo, né, de reconhecimento da pandemia, estabelecesse naquele primeiro momento a prioridade de isolamento, o controle dos casos em determinadas localidades, sabendo onde estão os pacientes, né? O treinamento Apresentar da as equipe, né? Das estratégias que equipes. seriam utilizadas nos bairros e distritos, porque não teve nada disso, ficou tudo muito solto, né? Então a gente vai seguindo aí de acordo com a pressão. Quem faz mais pressão obtém mais resultado. Aí o que se fez? Criou a bandeira roxa. Quer dizer, a bandeira roxa é a sinalização de que nada tem controle. 90% de pessoas internadas no Raul Sertã sobra uma vaga, mas ainda assim é permitida a manutenção e abertura de diversos setores, porque na contagem geral não chegou a 70% de ocupação dos leitos, porque está contando os leitos particulares também. Mas eles não estão contratados pelo município. Essa é a minha contrariedade, entendeu? Poderia ser essa a contagem? Poderia. Mas os leitos tinham que estar contratados pelo município, porque como é que você atende a população que não tem acesso à rede particular, deixando apenas um leito, né? 90% significa que só tem um leito disponível de UTI. Então, essa É situação incrível. é uma situação criminosa. Não, o Então, que tem a ver com a minha primeira pergunta, Cláudio. Como é Exatamente, que um Cláudio. cidadão se sente, como é que um cidadão se sente confortável até para eventualmente ele pegar a doença? Por exemplo, nós, qualquer um de nós três. Se a gente pegar a doença, como é que a gente fica se a gente for parar no sistema público, né? não, e tem um outro problema, né? Quem vai decidir qual vai ser o paciente que vai ter direito à internação na UTI e qual que vai ficar esperando para morrer? Então, essa incerteza gera muito, não é só um pânico, uma angústia, né? É, Aí mas você você vai olha botar que isso na mão entende do mais médico, até. porque o médico que está ali para salvar vidas, ao final ele passa a ser obrigado a decidir quem vai para. Isso não é Que é um justo. coitado também, ele também Ô, está Fábio, no meio É desse justo com sistema, ele. assim. Fábio, falando sobre isso que você acabou de dizer, hoje, eu soube que um amigo meu, que é médico, que está na linha de frente, né, está com Covid e está numa situação bem ruim, né? Aí, uma Aí, amiga minha, Cristiana, pegou também.
ela é fisioterapeuta. Cheguei até a apresentar para o Cláudio. Aí Pegou eu, Covid. eu penso o seguinte, o Cláudio chegou a comentar sobre isso, né? Ou quase isso, que não tem um cuidado. Quem cuida do cuidador? Exatamente. É isso. Imagina como fica a cabeça desse profissional de saúde que tem que fazer a opção que não deveria ser dada a ele, essa situação complexa, né? Dele decidir, porque numa situação de limite, no limite ele vai ter que decidir quem vai para a máquina, né? Vai ser entubado. Não, e Quando, quem vai morrer? E quem quando, vai na verdade, morrer? os leitos existentes não foram contratados pelo município. Então, isso é de uma Não, crueldade absurda. Isso afeta o emocional do profissional de saúde. e a Porque, Cioli e Cláudio, eu que trabalho com ensino de futuros profissionais de saúde, eu vejo uma angústia muito grande do próprio estudante, assim, da incerteza do futuro. Mesmo para estudar, para voltar a ter contato com pessoas na clínica, em situações potencialmente contaminantes, professores, funcionários, estudantes. Como é que a gente fica nessa incerteza? Essa incerteza da não segurança, não só de não contrair a doença, mas se eventualmente contrair, a gente fica à própria sorte, isso causa uma espécie de um pânico, por um lado. Por outro lado, lógico que ressignifica assim, até o papel de professores, de estudantes, funcionários. Poxa, eu vou ser uma pessoa que vou cuidar do outro. Até de um jeito assim que seja melhor, seja de um jeito que eu vislumbro como eu gostaria de ser cuidado hoje, nesse cenário de incerteza. você fez a opção. Você fez uma opção Não, eu profissional. só quero fechar uma coisa, Cláudio, que aí entra talvez uma das minhas últimas considerações e perguntas, assim, Está na hora. que tem a ver com a minha área. Como é que você também vê o papel do estudante aqui do município, do estudante da área de saúde, que faz estágios supervisionados, que faz estágios na rede pública de saúde? Como é que você vê esse vínculo instituições de ensino, serviço e comunidade? Quando eu estava na Câmara, eu estou remetendo a questões que eu já vislumbrava antes, né? Quer dizer, você vai para a universidade, você precisa de espaço para experimentar aquilo que você está aprendendo. Você tem que começar a fazer sua Exato. formação. E a prefeitura é um grande empregador. A prefeitura tem as unidades de saúde, ambulatório dentário, né? Tem área jurídica. E aí eu fiz uma proposta de abrir espaço para estágio dentro das estruturas do município, todas elas. Você tem uma procuradoria, que é um lugar Que já melhor existe, na verdade já existe, assim. de direito do que a procuradoria, que é lugar melhor para você receber estudante de enfermagem que os hospitais e as unidades básicas de saúde, Sim. né? É recebê-los. Mas o que está trazendo um drama nessa situação toda é que quem cuida não está sendo cuidado, você bem colocou. Imagina o E aí você drama. coloca um estudante lá também, olha o perigo, né? Você coloca um estudante vulnerável. É isso que eu quero colocar. Imagina o drama de um profissional de saúde que, como nós, tem filho, ou tem neto, ou tem o pai e a mãe em casa já idosos, e ele vai para cuidar dos outros, correndo o risco de levar para dentro da sua casa uma contaminação, e aquele que ele cuidou sobrevive, mas ele pode botar em risco a vida do pai, da mãe, de um filho, de um irmão, do marido ou da mulher. Essa E que tem situação, a gente acontecido tem isso, um né? limite A da gente conhece proteção. vários casos A gente sabe que é o anedóticos aí que limite da acontecem. proteção. Mas é preciso, por parte da estrutura pública de saúde, né, do município, melhorar esse atendimento e essas condições de trabalho para diminuir essa sensação de insegurança. O número, eu estava conversando com um médico amigo nosso, o doutor Alexandre, o número de profissionais de saúde contaminados em Friburgo é um número excepcionalmente alto. Altíssimos. É altíssimo. Então, só tem um número alto de contaminação porque uma série de protocolos não estão sendo cumpridos. Aí tem consequências na vida desses profissionais que estão expostos a morrer, dos familiares deles que estão expostos a vir Sem dúvida. a contrair, a Dissemina, morrer, né? a se contaminar e contaminar outros. E tem um outro dado, que na medida em que ele adoeceu, ele sai da rede de atendimento, então você diminui a capacidade de atendimento à própria população. Isso tem um efeito em cadeia, que é muito complicado, grave, né? E precisa ser analisado também. Então, a recuperação de toda a estrutura de saúde
passa por uma questão de competência, de um olhar humano, de uma visão estratégica, de profissionalização de toda essa estrutura. Tem um amadorismo por trás disso que é gritante. Sem querer falar mal de ninguém, mas para citar uma fala do próprio secretário. Ele assumiu a secretaria dizendo, olha, eu vou entrar lá, mas eu não sei nada de saúde. Então já é um problema. Ele devia dizer, olha, desculpa, eu não vou aceitar esse encargo, porque como eu não conheço nada de saúde, eu acho que eu não vou ser útil para atender as necessidades da saúde. Escolha outra pessoa. Pega um profissional do quadro de carreira, vamos contratar alguém externo, mas eu não vou assumir isso porque tenho uma responsabilidade com a vida das pessoas que eu tenho que zelar por elas e eu não sou a pessoa mais adequada para isso. Não, ele aceitou e ainda disse, eu vou fazer o melhor feijão com arroz. Caramba, esse é o feijão com arroz que tem 230 contaminados, 2 mortos, 70 cidadãos morrendo, uma total falta de organização no município, faltando remédio, faltando... Até Organização os de servidores que empatia, né? estão na limpeza não estão recebendo vale transporte. Como é que esse trabalhador vai para o hospital se ele não recebe vale transporte? Como é que os profissionais que atendem nas unidades de saúde têm que levar o papel higiênico, o álcool gel, os esparadrapo, o material de escritório? Quer dizer, o básico do básico não está sendo atendido. Então, assim, não é a crítica pela crítica, mas é a constatação de uma realidade que precisa ser modificada. E Ô, só vai Cláudio, ser modificada com participação. A negação da política só agrava esse quadro. Quando as É, pessoas falam, eu não vou votar em ninguém, eu não vou participar, eu digo para elas, olha, tudo bem, é um direito seu, mas você está fugindo a uma responsabilidade e delegando para os corruptos a função que eles mais querem, né? Que é se apropriar de uma estrutura pública e aí depois você vai pagar as consequências, você ou sua família. O a gente não Paulinho, se apropria da responsabilidade de se cuidar. A gente quer que sempre um governante, né, que cuide de nós assim como um grande é, pai, né? é um erro, né? A sociedade ela se Erro. organiza e se formula a partir das suas bases com participação coletiva. Tem que reestimular a participação. Aí o Paulinho, Paulo Polo, está dizendo aqui, olha que legal o que ele está dizendo. Eu também fiz parte de associação de moradores. Só que eu vi pessoas desestimuladas. Só conseguimos quebrar essas barreiras quando batemos na porta da prefeitura com os nossos protestos. Então, você vê como tem aí um corte na conversa entre as autoridades públicas e as associações. Isso tem que ser Não, restabelecido. por isso que eu te perguntei, Cláudio, se é possível, se é uma coisa assim que é possível gerenciar com os recursos que existem, ou se é uma coisa que realmente é dificílima, que é ruim mesmo, não dá, é impossível. Se você quiser Ter essa ouvir, visão ampla, né, do se cuidado você da quiser saúde. ouvir, dá. Agora, se você for um gestor que você quer administrar por um pequeno núcleo, né, da sociedade, você vai fazer o que estão fazendo aí. Se isola dentro do gabinete, não recebe ninguém, não fala com ninguém, só fala com os iluminados, não visita as ruas, não vai aos distritos, não sabe a situação das escolas, das creches, das unidades de saúde. É a receita para dar tudo errado. Quer dar certo? Com dificuldade, com tudo que é possível, você vai para dentro das bases, você vai lá ver como vive o cidadão. Vai lá onde mora a Adriana aqui, que Exatamente, exatamente. Que tem a ver até com o que eu te perguntei primeiro, você assim, vai encontrar a da solução questão do junto com o saneamento morador. básico, onde a pessoa vive, qual o contexto, né? Exato, exato. Ao invés de gastar os 47 milhões com a troca do parque de Sim. iluminação pública, se o prefeito andasse no município, ele ia falar, não, calma aí, vamos desapropriar o SASE? Ele vai custar 2 milhões, 3 milhões? É muito mais barato, a gente remonta o Identifica prioridades, né? Identifica prioridade. prioridades. Olha, ao invés de fazer isso, vamos olhar o pessoal da Granja Spinelli, vamos botar telha nas casas, vamos fazer a rede de esgoto, vamos botar os relógios lá para botar iluminação em cada uma das casas, que eles Uhum. não tem água encanada, vamos fazer isso? Porra, você está atendendo a necessidade de uma maia, de uma parcela da quem população que é precisa? excluída. Né? Então, é uma questão de olhar, né, de olhar humano, de concepção de gestão, que precisa ser retomada no município. Há um distanciamento do homem público da realidade pública. Ele se encastela, se fecha, e não conhecendo a realidade, ele faz uma gestão. E essa população que potencialmente eleitora, assim, do nosso próximo governante, É, ela tem essa consciência de que está nas mãos dela, assim, fazer essa decisão por esse olhar mais diferenciado, por esse olhar mais humano, mas até amoroso De uma e parcela, claro, sim. técnico também, né? De uma parcela, sim. Mas, infelizmente, é negado a esse povo muita coisa, né? É negado o acesso a uma educação de qualidade,
a uma participação crítica das questões. Quando o Paulinho diz aqui que só conseguia resolver alguma coisa quando metia o pé na porta da prefeitura em protesto, é uma demonstração de que as pessoas ficam descrentes da realidade pública, né? E aí começa a não querer participar, ela se desmotiva. Para retomar isso, é uma questão de mexer na estima de cada cidadão. Dizer para ela, olha, você é importante, a tua vida é Cláudio, importante, né? você por você, que a gente está finalizando, já está chegando ao fim. Uhum. Diga, Você por você. olha, eu sou uma pessoa. Essa não é sua última fala. Não, eu Primeiro, sou uma pessoa absolutamente acessível. Tive e sempre tive atuação pública, independente de cargo público. Me elegi por 2 mandatos, mas já atuava anteriormente na vida pública, né? Porque a vida pública não é só cargo público, né? Você atuar num conselho municipal é uma atuação pública. Você fazer parte de uma associação de moradores é uma atuação pública. Você ser membro de um sindicato e ter atuação nessa instituição voltado para a sociedade, porque sindicato também fechado só corporativamente é errado, é um equívoco, você tem uma atuação pública. Eu atuei há muitos anos contra a privatização da água em Friburgo, para vocês terem uma ideia, foi na década de 90, na segunda metade da década de 90. E foi um movimento fantástico, em que nós botamos na mesa o problema da privatização, como ele foi feito. Melhorou a qualidade do tratamento de esgoto em Friburgo? Melhorou, de certa forma melhorou, não sejamos injustos dizer que não melhorou. Mas o sistema é o melhor sistema, é o adequado? Não. Disseram que ia fazer a separação do esgoto da água de chuva, não fizeram. Mas a conta veio para quem paga, não veio? Então, assim, essa discussão nós fizemos, mas a sociedade, naquele momento, achava que o prefeito que estava de plantão era custo zero, não ia ter problema, não ia ter esquema, não ia ter corrupção, não ia ter nada, e que ia ser uma maravilha. Logo em seguida, que foi privatizada, veio a conta. Teve conta com 4.000% de reajuste, 5.000, 3.300, foi uma loucura. Aí as pessoas foram para a rua. Não teria sido melhor se a gente se mobilizasse antes de privatizar, conhecer o que estava no contrato, o que estava nas entrelinhas, os interesses outros que estavam determinando aquela privatização. Isso é uma participação cidadã. Porque depois do ato consumado, aí já era, porque tem um contrato, a empresa fica assegurada nos seus direitos e garantias por um contrato firmado com ente público, né? E não consegue desmanchar. E é o que a gente tem até hoje aí, né? A empresa está instalada com um contrato que tinha 25 anos renováveis por mais 25, e depois se descobriu que aquele reajuste absurdo que depois foi desfeito pelo prefeito através de um decreto, estabelecendo um reajuste linear para todo mundo, tinha um aditivo de contrato, de gaveta, que ninguém conhecia, que todo aquele valor excedente não repassado para as contas ficava para o município. Ou seja, ficava para a gente de qualquer maneira. Quando foram olhar, tinha uma conta milionária de dívida do município com a empresa. Olha só, a empresa era nossa, era lucrativa, ela foi privatizada e nós passamos a ter uma dívida com ela milionária, de um patrimônio que era nosso. Isso é o quê? É falta de participação da sociedade. Mas eu estava lá botando o dedo na ferida, tomei bordoada dos homens do prefeito naquela ocasião, sofri ameaça. Então, assim, a minha atividade política, ela independe do cargo público. Da mesma forma, né, eu tive 2 mandatos de vereador, depois eu saí e continuo atuando. E nunca fui pedir emprego na prefeitura nem nada. São coisas que estão dentro da minha concepção. A atividade política não é nominação em cargo público. O Aécio, Só um e pouquinho, Cláudio. Fábio. Antes de você falar, o Cláudio, eu estou te convidando, juntamente com o Fábio, fala um pouco mais sobre isso. Poderia ser numa próxima live, Cláudio? Claro, sem problema nenhum. Estou disponível para a gente conversar. Eu estou vendo aqui os comentários, né, para não deixar as pessoas também que tiveram esse carinho de participar com a gente aqui sem resposta, né? Mas, Não, eu volto a repetir. Muitas manifestações a gente não dá conta. Eu não sei, olha só, eu estou nessa live e eu não consegui encontrar e colocar o que está, senão eu estaria respondendo. Eu estou pelo computador. Mas juro que assim que encontrar o local certo que está transmitindo a live, eu respondo. E você também. O Fábio, por favor.
Não, eu queria fazer a minha última pergunta, assim, de fechamento mesmo, assim. Em primeiro lugar, te agradecer a parceria aí com o Acioli. Eu tô também topo a gente continuar esse papo, porque não tem fim, realmente, assim, não tem fim, são assuntos importantíssimos e é um papo gostoso, né? Um papo bom que a gente não vê o tempo passar. Mas, Cláudio, você falou muito, assim, coisas que você apontou de críticas, de o seu olhar atento, né? De como, coisas que estão erradas, como deveria ser e não é. A minha pergunta é a seguinte, e assim, eu acabei fazendo parte aqui dessa entrevista, dessa live, até porque eu gosto muito de você, assim, Cláudio, eu quis também te provocar. Eu quis, assim, te colocar numa situação um pouco incômoda, assim, tipo uma sabatina, assim, que seria o papel de um cidadão que vai eventualmente votar em você ou não, né? Mas, assim, primeira parte da pergunta. Como, então, recolocar tudo isso, todos esses rumos que foram feitos errados, essas decisões erradas, como recolocar no trilho novamente a saúde e o cuidado em Nova Friburgo, e se isso é possível num mandato de prefeito, um mandato de 4 anos. Se pelo menos dá um norte assim, para depois seguirem no bom caminho, se isso é possível. E dentro dessa pergunta, Cláudio, assim, eu gosto muito de pensar a saúde, assim, como vocês viram aí nas perguntas, de uma forma talvez um pouco mais ampla do que simplesmente a gente pensar em altos níveis de complexidade, que são importantes sim, mas quando a gente pensa assim na atenção primária, né, na atenção básica, as próprias equipes de estratégia de saúde da família, que a gente sabe que não são equipes completas, como é o padrão do Ministério da Saúde, assim, a família no município atinge cerca de 25% do município. Então, assim, retomando a pergunta, como a gente colocar de novo a saúde e o cuidado em Nova Friburgo nos trilhos, num período de um mandato de um gestor municipal, que eventualmente a gente sabe que pode ser reeleito, mas se é possível, em um mandato, colocar de novo nos trilhos, reforçando principalmente lógico que tudo, mas dando uma atenção a essa questão ampla e principalmente a atenção primária e estratégia de saúde da família. Eu vou te responder, mas antes, só rapidamente aqui, o Peter Howard está dizendo, não tem nada de complicado. Tem falta de caráter, falta de honestidade, falta de empatia com os outros seres humanos. E o povo tem uma certa culpa no cartório, que é a questão do jeitinho brasileiro, né? Então, aqui tem muitas manifestações com relação a esse nosso bate-papo. Evidente que ele não é conclusivo, né? A gente não pode falar aqui do programa de governo, a gente está falando do ponto de vista teórico e superficial dos temas, né? Mas eu queria colocar uma questão para a gente refletir. Na vida tudo tem jeito, né? Como dizia minha avó, só não tem jeito para a morte. Tudo tem solução. Uhum. Seja qual for a solução, vai ter um desfecho, né? A gente tem que procurar o melhor desfecho. Eu quero analisar essa situação que a gente está vivendo hoje no município com uma preocupação que eu quero chamar a atenção dos nossos participantes aqui. Cada um deve ser um agente multiplicador de empatia, de pensamento humano, de carinho com o outro, de cuidar. Amor. Não adianta só nós falarmos aqui do ponto de vista político, porque as pessoas também não acreditam muito, porque é político, já acha que é desonesto por ser político. Tem essa concepção, por exemplo, que as pessoas que estão aqui têm essa visão, mas isso está muito Além do discurso, exatamente isso, além do porque discurso. esse é um projeto político. Dizer para as pessoas que o político é desonesto é um projeto político. Porque aí você, como cidadão, não luta por aquilo que é seu, do seu direito, e permite que o corrupto fique no espaço de corrupção. Quando assim... Você canaliza emoções e ódios, né? Você canaliza... então a gente demoniza a política, e demonizando a política, quem mais precisa dela não se beneficia dela. Né? E quem controla esse espaço político acaba fazendo dela o terreno mais fértil para o desvio, para a corrupção, para tudo mais. Então, assim, você que está do outro lado, está insatisfeito, está descontente, você tem que ser um multiplicador de boas ações, de boas intenções, de desejo de mudança, de transformação, e se envolver diretamente nisso. Ser multiplicador desse processo. Tem muita gente boa na política. Tem muita gente boa. Como tem gente boa na política,
e do outro lado, que não quer fazer, assumir cargo eletivo e que devia assumir, porque tem que vir as pessoas boas para a política. Então, a gente só elimina o espaço do mal entrando com o bem, não tem outro caminho. E aí tem uma questão, que é uma questão muito séria, que, só para você ter uma ideia, eu fui dar uma olhada aqui no orçamento desse ano, ele foi destinado esse ano, no orçamento geral, 578 milhões. A educação ficou com 131 milhões, e aí quando a gente fala de educação, não é todo o recurso do município, né? O município contribui com uma parte e o governo federal, o estado com outra, mas a maior parte é federal. E a saúde é a mesma forma. A saúde são 143 milhões. Nós não estamos falando de pouco dinheiro. A gente está falando de muita grana. Só que tem um Por isso detalhe. que eu queria saber se é possível. Pois é, aí tem um detalhe nessa história, que eu acho que todas as pessoas que estão participando precisam estar atentas ao processo político, ao processo eleitoral, mas ao processo político da sociedade que a gente quer construir. Porque, olha só, a gente vem a 3 gestões que têm sido danosas para o interesse público do município. Não há investimento adequado, não há um projeto de município. Então, as coisas vão se perdendo e vão se degradando. Reconstruir isso leva um tempo. Mas você tem que partir de uma base sólida. E no ano que vem, nós vamos partir de uma outra dificuldade. Além dessa destruição contínua da estima das pessoas e da estrutura pública que a gente vive, né, desse desmanche da estrutura pública, nós vamos ter um período no país de menor arrecadação de impostos e, consequentemente, uma redução de repasses. O município quase um pós-guerra, né, Cláudio? É quase um pós-guerra, assim. É um pós-guerra. Nós vamos ter. Eu só estou botando isso para a gente refletir sobre os desafios que terão não só aqueles que vão estar nos cargos, como essa população que vai decidir quem quer que esteja no cargo. Porque se você tiver uma escolha ruim, esse quadro ainda agrava mais, porque nós vamos ter menos IPTU, menos ISS, menos ICMS, porque a economia está desaquecida, consequentemente, mais desemprego, mais necessidades para serem atendidas pelo poder público junto à população. E a saúde é primordial, é uma das principais. Que eu não excluiria a educação, não excluiria esporte, não excluiria a cultura, porque isso também retroalimenta as pessoas para uma condição de bem-estar e de condição emocional também. Você tem que oferecer para elas alguma saída, né, para ela poder respirar, e ela cresce e se engrandece com a cultura, com a educação, com o estímulo ao esporte e outras coisas mais. Mas o cenário para o ano que vem é um cenário de guerra. Num cenário de guerra, você tem que escolher não as novidades, mas o que te dá estabilidade, né? O que te dá mais segurança. Que é por isso que eu falei da atenção básica, da atenção primária. Quais são as pessoas mais preparadas para, num cenário de guerra, atuar no município? São aqueles que nunca assumiram nenhum cargo, nenhuma função, nunca andaram pela rua, não conhecem a estrutura de educação, de saúde, não conhecem nada. Essa é a solução? Bom, se essa é a solução, parabéns, você vai dar um tiro no pé. Você que está me ouvindo vai dar um tiro no pé. Porque se não conhece nada do município, como é que vai trazer solução para os problemas do município? Agora, por trás disso tem que ter gente séria, decente, comprometida, honesta e com capacidade de articular as soluções para os problemas do município, né? Também não basta ser o velho pelo velho, né? Como se diz, porque fulano já foi prefeito. Bom, eu nunca fui prefeito, tive 2 passagens pela Câmara, acumulei experiência, tenho uma vivência pública e faço a defesa aqui com relação à necessidade de uma mudança por um olhar diferente que eu tenho da própria sociedade, da própria relação humana, né? Não tenho aqui, nunca tive, para mim não é, como diz, né, pendurar um retrato na parede, porque isso me enche de vaidade. Mas, por outro lado, você também não é novidade, você é uma constante, né? Você não é uma variável, você é uma constante. Eu estou aparecendo aqui caindo de paraquedas. Então, isso é muito... Fábio, você está certíssimo. Você está certíssimo. O Cláudio é uma cara nova, é algo novo, né? Que é bom, é algo que o pessoal está pedindo atualmente, né? Cara nova, mas o diferencial é que o Cláudio tem experiência. E evidentemente que nós temos muito a conversar. Mas, infelizmente, a nossa live está no fim e, para não ficar cansativo, Fábio, as suas últimas considerações, eu falaria a minha.
Posso Tá só falar bem. uma coisa aqui rapidamente? Por favor. Fala primeiro aí. Uma manifestação aqui do Peter, ele dizendo, quase apanhei no supermercado quando perguntei ao cidadão por que ele estava sem máscara. Você vê, como é Pois difícil, é. né, essa relação social, né? Ah, tá. Boa, boa, boa. Ô, Cláudio, eu estarei marcando contigo uma próxima live, que é a saúde mental, né? Na pandemia, que falaremos de diversos assuntos, dentre eles essas atitudes extremistas, né? Que você pede algo que deveria ser algo no senso comum, correto para todo mundo, mas eles cismam se tornar resistentes e não aceitarem algo que é para todo mundo. Vai lá, Fábio. Então, eu também quero fazer minhas considerações finais. Eu penso que isso que o Peter comentou mesmo, realmente, a gente acaba sendo fiscal do outro quando a gente está numa situação de ausência, de vácuo, de, de um outro poder que não é nosso, assim, da gente ser fiscal do outro. Então, como a gente se sente mal cuidado, a gente acaba, às vezes, fazendo e as pessoas se ofendem, né? A gente acaba invadindo um espaço e as pessoas se ofendem. Mas nesse sentido do cuidado, Cláudio, que foi o tema da nossa live, eu quero te dizer, assim, Cláudio, sinceramente, que independente assim de eleições e nada, você é uma pessoa muito atenciosa, pelo menos comigo, como amigo, assim como conhecido, né, como amigo. Eu me considero seu amigo. E até nessa condição de amigo, eu procurei, assim, nessa nosso bate-papo, ser o mais honesto com você e não fazer um bate-papo fake, e sim fazer um bate-papo, assim, honesto, que a gente possa expor, inclusive, fragilidades e limitações. Agradecer a você, Cláudio, pela sua presença, assim, pela sua calma e, ao mesmo tempo, coragem, né? E agradecer ao meu colega Ioacioli, que é uma pessoa fantástica, uma pessoa assim que é muito bondosa de coração também, muito capaz no que faz. E para mim, eu me senti honrado, me senti muito honrado em participar desse bate-papo e eu queria agradecer o carinho de vocês dois. É isso. Muito obrigado por estar aqui com vocês. Estou à disposição para o capítulo 2 aí, viu, Acioli? Não, nós faremos, esse não terminou. Eu vou fazer minhas considerações e eu te peço, Cláudio, que você finalize, por favor. Eu quero Bom, agradecer. quem me conhece sabe o quanto eu sou diretivo, né? Eu não minto porque, não que não seja não mentiroso, é porque eu sou incompetente para mentir, né? Porque eu sempre me disfarço nas minhas mentiras. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo que me conhece sabe que eu só faço aquilo que eu acredito, que eu tenho certeza e confio. Fora isso, eu respeito, que faz parte do ser humano. Você, Cláudio, é o cara que eu acredito muito e admiro pelo seu potencial, sua capacidade, o trabalho que você desenvolveu na sua vida política, no seu trabalho antes da vida política, que é lógico que eu pesquisei. Então, olha só, você é o cara. Quando a gente fala que é o cara, as pessoas dizem, pô, o cara é maravilhoso. Não. O cara, o cara quer dizer, significativamente, é a pessoa que faz. Então, cara, e eu sei que você faz, e você é capaz. Estou contigo. Por favor. Obrigado, senhora. Eu quero agradecer. Tem várias manifestações aqui, diversas, né? O pessoal lá da Granja Spinelli falou aqui, a Adriana, várias vezes. Enfim, a gente faz as coisas porque a gente olha o próximo, né? Olha para o outro, né? Eu me coloco na condição do outro. Eu tenho aqui a manifestação do Marcelo falando da questão do transporte público, da ciclovia. O Peter falou aqui, para fechar a fala dos nossos participantes, né, que um dia ele entrevistando o Darcy Ribeiro, e o Darcy Ribeiro disse para ele que, se não fizermos escola de qualidade, vamos construir mais cadeias.
O É Brasil, uma frase famosa dele, né? o Brasil consegue ser o segundo país do mundo em quantidade de presos. E a gente vai ficando embrutecido, endurecido com relação a isso, naturalizando, né? Que é natural Pois prender. é. É melhor construir escola, é melhor você ter creche, é melhor você ter emprego, é melhor você ter cultura, ter educação, ter acesso àquilo que o Estado tem a obrigação de te dar. Ele não está fazendo um favor. Quando você vai escolher o teu representante, você não está escolhendo ele pelos olhos azuis, pela barba branca, você vai escolher pelos valores que ele defende. E se os valores Tá falando de casam, nós dois, né, Cláudio? Da Barba Branca é nós dois, né? pois é, nós dois, o que demonstra uma certa trajetória na vida, né? O que é bom, né? É bom, é positivo isso, né? Mas isso que você está falando, Cláudio, como é que uma criança, por exemplo, que é criança agora, cidadão de Nova Friburgo, que esperança que ele vai ter do município onde ele vai crescer, passar suas dores, suas dificuldades, seus amores, seu trabalho, sua vida, velhice? Mas quem vai dar essa esperança para essa criança é a própria sociedade, né? Por isso que a gente tem que perguntar que sociedade que a gente quer construir, que tipo Sociedade de nós ser queremos. humano que a gente quer ser, né? É só na política que interessa discutir isso? Não. Nós temos que permanentemente estar refletindo sobre que cidadão nós somos, que tipo de gente nós queremos ser. Intolerantes? Aceitando que a morte é o caminho do outro, eliminando o outro porque ele é preto, ele é gay, ou é mulher, ou é pobre, ou é rico. Não, nós temos que entender uma sociedade multifacetada, com diferenças, né, que o capitalismo provoca, mas que a gente tem que tentar amenizar. Através do serviço público, oferecendo tudo que é possível para todo mundo, com igualdade, com respeito, né? Com aquele dinheiro que o orçamento traz e que é o dinheiro de toda a sociedade. Então, tem que ter justiça social por trás disso tudo. E não é uma fala fantasiosa. Você me perguntou como vai ser. É fácil? Não. Eu nunca disse que é fácil, sei que não é fácil. Quando eu entrei na Câmara, eu entrei para dizer o seguinte: olha, é possível fazer diferente. É possível. E fiz diferente. Eu não me apadrinhei com o prefeito, embora votasse favorável ao que era bom, mas firme naquilo que era ruim, denunciando e fazendo todo o movimento para não permitir que fosse trazido dano ao interesse público. É possível fazer diferente. É possível não usar a estrutura do Estado em seu benefício. Não nomeei filho, não usei gasolina, não usei carro. Então, é possível. Você pode ser exemplo e mostrar. Isso não é purismo, puritanismo, não é demagogia. É você mostrar que você pode ser um agente público diferente. Né? É não se beneficiar do Estado para você e para os seus, mas oferecer, através do seu trabalho, um benefício coletivo. E você faz isso como? Quando as pessoas escolhem, quando elas decidem. A nossa campanha é uma campanha dura, sem recursos, sem grana, com uma dificuldade É enorme, verdade. mas com a certeza e a garantia de que a gente não vai meter a mão na cumbuca, né? Porque a gente não está amarrado com determinados setores que depois vai vir cobrar fatura. Então, isso tudo é motivo de reflexão para as pessoas, né? Que tipo de sociedade ela quer também. Porque a sociedade que ela escolhe, ela vai definir o futuro das outras gerações. Então, hoje, Ah, se a gente tem um impacto político de 3 gestões deficitárias, elas estão impactando aí as crianças que hoje estão com 12, 14, 15 anos. Qual vai ser o futuro dessa garotada? Né? E que futuro essa garotada vai deixar para uma outra geração? A gente tem que responder a isso. É possível resolver todos os problemas? Não, mas é possível a gente construir uma relação diferente a partir do exemplo, a partir da dedicação, a partir do cuidar. Então, é um Isso esforço aí. coletivo, não é um esforço só de quem é eleito, é o esforço de toda a sociedade. E a gente tem que irmanar essa sociedade em torno de um resgate de uma vida melhor para todo mundo, de um resgate da credibilidade política, né? Do envolvimento das pessoas na solução dos problemas que são coletivos. Agradeço muito a vocês aí a paciência de me ouvir, né? E a gente vai construindo essas Foi um relações ótimo na papo, nossa Cláudio. vida. Fluiu. Eu nem senti passar. eu agradeço, Cláudio. Muito Obrigado. obrigado. Obrigado, irmão. Valeu. Boa noite Obrigado, a Écio. todos. Fiquem Boa todos noite a bem. todos. Não percam a fé e a esperança. Até a Isso próxima aí. live. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tudo bom. Beleza, eu interrompi lá a transmissão. Acho que foi ótimo, né? Eu vi. Obrigado. Teve uma Eu participação. acho que foi show, não foi? Então, olha só, Eu ela não gostei muito, assim. essa manifestação Realmente não deu para falar tudo que a gente queria, né? Mas não, O mas que que foi, Cláudio? até para não entrar num território muito complicado do programa, né?
É. Tem que ficar um pouco Mas superficial. foi ótimo, Cláudio. Eu achei que foi à Na vontade. A gente verdade, tava... Teve que nem eu te falei, Cláudio, 102 o meu participações. ideal era fazer você falar. Eu acho que tem que ter leveza também.